vocês? Eu sou Estela Nelly e esse daqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo para mais uma aula. No aula de hoje vamos aprender a calcular as forças que agem nos membros de uma treliça usando o método dos nós. Esse método consiste em basicamente isolar o nó de uma treliça, esboçar o seu diagrama de corpo livre e identificar se as forças que agem naquele membro são forças de tração ou de compressão, ou ainda se esse membro é um membro de força zero. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e dar like no vídeo, que me ajuda bastante na divulgação. Vou deixar aqui também as minhas redes sociais na tela para vocês e bora começar a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então bora lá para mais uma aula. Então, o que são treliças? Treliças são estruturas de membros esbeltos e conectados entre si em suas extremidades. Esses membros, eles podem ser tanto de madeira como de metal, por exemplo. Uma treliça, ela é projetada para suportar cargas axiais de tração e compressão em suas barras. Treliças planas, elas são treliças que geralmente são muito usadas para a sustentação de telhados e pontes. E como o próprio nome já diz, estão situadas em um plano. Na imagem abaixo, a gente consegue observar vários tipos de treliça de várias configurações, e cada uma delas vai atender ao seu projeto, ao tipo de carga que ela deve suportar. Nessa imagem temos o exemplo de uma treliça real, então perceba que ela possui membros esbeltos para sua configuração, são ligadas através de chapas de junção em seus nós. Essa configuração consiste na configuração do nosso quarto exemplo de treliça. A treliça mostrada na imagem é um exemplo típico de treliça de telhado. A carga do telhado, aqui, é transmitida para a treliça nos nós através das terças, que são esses aqui. E como a carga atua no mesmo plano da treliça, as análises das forças desenvolvidas nos membros serão bidimensionais. Então, a carga ela é transferida para as terças elas são transferidas para os nossos nós da treliça, assim como no nosso exemplo B. Já para as pontes, o peso do leito ele é transmitido para as longarinas, das longarinas é transmitido para as vigas de piso e depois para os nós das duas treliças laterais, conforme o nosso exemplo aqui em B. Pessoal, eu vou deixar o link aqui na tela para vocês das nossas duas últimas aulas, que é a aula do tipos de apoio e como calcular as forças nos apoios. Se você ainda tem alguma dúvida desse conteúdo, recomendo que você volte lá, visualize essa aula, faça os exemplos e depois você volta para cá para poder entender melhor o método dos nós. Quando as treliças de ponte ou de telhado estendem-se por longas distâncias, um apoio oscilante ou de rolete normalmente são usados para apoiar as extremidades das treliças, permitindo a liberdade de expansão ou contração dos membros decorrente de variações ali de temperatura ou das cargas aplicadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as conexões de uma treliça. As conexões de uma treliça podem ser formadas por parafuso ou solda nas extremidades dos membros, em conjunto com placas de junção, ou ainda passando parafusos ou pinos através de cada um dos membros, como a gente pode observar nas imagens. Aqui temos um conjunto de parafusos junto com a placa de junção, e temos na segunda imagem o pino passando através de cada um dos membros da estrutura. Temos também que todas as cargas elas vão ser aplicadas nos nós e, portanto, cada uma das barras é um sistema solicitado por duas forças, sendo essas forças a de tração e compressão. E na primeira imagem a gente percebe que a carga está sendo aplicada nos nós. Além disso, o peso dos membros costuma ser desprezado devido à força suportada ser muito maior que o peso da estrutura. Esse peso ele só é considerado caso seja necessário para a sua análise. Podemos entender a força de tração como uma força que tende a puxar a nossa barra, como se a gente estivesse esticando. A de compressão é como se a gente estivesse comprimindo essa barra. Um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu tenho essa canetinha, que ela é o nosso membro e as suas extremidades são os nossos nós. Se eu faço uma força puxando esses nós, essas extremidades, é como se isso fosse a nossa força de tração.
Se eu faço uma força comprimindo esses nós, isso seria a nossa força de compressão. Vamos falar agora sobre os membros de força zero. Os membros de força zero são membros, como o próprio nome já diz, que não suportam nenhum tipo de carregamento. Eles são usados apenas para dar estabilidade e para fornecer um apoio adicional se o carregamento for ali alterado. E normalmente eles podem ser identificados pela observação de cada um dos membros da treliça. Existem algumas regrinhas que podemos seguir para essa tal observação. Por exemplo, se apenas dois membros não colineares formam um nó na treliça, nenhuma carga externa ou reação de apoio é aplicada ao nó, os dois membros só podem ser força zero. Observe os membros AB e AF aqui da nossa imagem. Considerando o nosso sistema como XY, vamos esboçar o DCL desse nó. O membro AB e AF, eles são membros não colineares e que nenhuma carga externa no nó A está sendo aplicada. Provavelmente esses membros serão membros de força zero. Então, para a gente verificar, a gente pode aplicar as nossas equações de equilíbrio lá. Então, a somatória de forças em X tem que ser igual a zero. E, portanto, a força em AB é igual a zero. A somatória de forças em Y tem que ser igual a zero. E, portanto, a força em AF é igual a zero. Então, não existe nenhuma carga aplicada no nó ou apoio e, portanto, eles são membros de força zero. Observe, por exemplo, os membros DC e DE. Representando o nosso diagrama, considerando esse eixo como o X e esse como o Y, considerando esse sentido como o sentido positivo de Y, temos que a somatória de forças em Y tem que ser igual a zero. Portanto, F DC vezes o seno do nosso ângulo θ aqui tem que ser igual a zero. Como o ângulo é diferente de zero, temos que a força DC é igual a zero. Fazendo o mesmo para x, temos que a somatória de forças em x tem que ser igual a zero. Portanto, FDE mais zero é igual a zero. Logo, FDE é igual a zero. Mais uma vez, eles são membros que não são colineares e não existe nenhuma força aplicada no nó. Logo, eles são membros de força zero. Um segundo exemplo pode ser aplicado. E existe mais uma regrinha. Se três membros formam um nó na treliça, onde dois dos membros são colineares, o terceiro membro é um membro de força zero, desde que nenhuma força ou apoio tenha uma componente que atue nesse membro. Observamos que os membros DE e DC são membros colineares e que existe um terceiro membro que não está sendo aplicado nenhuma força ou não existe nenhum apoio. Então, provavelmente, esses membros serão membros de força zero, no caso DA. Temos também outro exemplo aqui, membro CD e membro CB são colineares e temos um terceiro membro aqui. Então, provavelmente, o membro CA será um membro de força zero. Representando no nosso diagrama de corpo livre, considerando esse sentido como x e esse y, teremos que a somatória de forças em x tem que ser igual a zero. Portanto, FDA é igual a zero. E a somatória de forças em y tem que ser igual a zero. Portanto, FCD é igual a FDE. Observe que o nosso membro DA é um membro de força zero. Agora vamos fazer para o membro CA. Então, representando mais uma vez o nosso diagrama de corpo livre, temos que
que a somatória de forças em x é igual a zero. Portanto, FCA vezes o seno de θ, que é esse θ aqui, tem que ser igual a zero. Logo, FCA é igual a zero, porque seno é diferente de zero. E a somatória de forças em y tem que ser igual a zero. Portanto, FCB seria igual a FCD. Agora vamos falar sobre o método dos nós. Este método consiste em atender as condições de equilíbrio para as forças que atuam no pino de conexão de cada nó. Trata-se, portanto, do equilíbrio de forças concorrentes. Para a análise de uma treliça, é necessário determinar a força em cada um desses membros. Isso se baseia no fato de que, se a treliça está em equilíbrio, os seus nós também devem estar em equilíbrio. Esboçando o nosso diagrama de corpo livre, somos capazes de usar as equações de equilíbrio para obter as forças dos membros agindo sobre cada nó. Então, não podemos esquecer de esboçar o nosso DCF. Lembrando que para uma treliça plana, os membros são retos e de duas forças situadas em um plano. Portanto, cada nó está sujeito a um sistema de forças coplanares e concorrentes. Logo, a somatória de forças em x e a somatória de forças em y devem satisfazer o equilíbrio. O exemplo nos diz: determine a força em cada membro da treliça e indique se esses membros estão sob tração ou compressão. Observe aqui que temos o nó A, B e C. Lá da nossa aula de apoio, temos um apoio do tipo dobradiça e um apoio do tipo oscilante. Então, antes de tudo, a gente já viu nas aulas anteriores, devemos esboçar o DCL da treliça. No apoio do tipo dobradiça, temos restrições em Y e temos restrições em X. E no apoio do tipo oscilante, temos somente restrições em Y. Ao usar o método dos nós, sempre devemos iniciar em um nó que tenha pelo menos uma força conhecida e, no máximo, duas forças incógnitas. Depois de esboçar o nosso DCL, a gente deve calcular as reações nos apoios. Para calcular as reações nos apoios, a gente deve usar as nossas equações de equilíbrio. Então, pelas equações de equilíbrio, lembrando, pessoal, que vamos utilizar as coordenadas x e y. Então, somatória de forças em x tem que ser igual a zero. Em x, vamos ter o nosso AX mais 500 newton. Isso igual a zero. Então, AX vai ser igual a menos 500 newtons. Sinal negativo significa que a nossa força está contrária do que adotamos. Temos também a somatória de forças em Y. Deve ser igual a zero. Em Y temos a força AY mais a força CY, que deve ser igual a zero. Temos duas incógnitas, vamos deixar a nossa equação 2 aqui de ladinho. Vamos fazer a nossa somatória de momentos, considerando o sentido horário como negativo. Então, somatória no ponto A igual a zero. Momento em torno do ponto A. Temos 500 newtons vezes a nossa distância de 2, FCY, que é a nossa força no ponto C, na coordenada Y, e 2 metros de distância. Portanto, menos 500 newtons vezes 2 metros, mais a nossa força, que é o CY, vezes 2 metros, igual a zero. Resolvendo a equação, encontramos que CY é 500 newton. Sinal positivo, então o nosso sentido da reação do apoio está correto. Substituindo CY na equação 2,
temos AY mais 500 Newton igual a zero. Portanto, AY é menos 500 Newton. Sinal negativo, temos que o nosso sentido também está contrário do que adotamos. Agora, finalmente, vamos utilizar o método dos nós. A gente vai iniciar pelo nó B. Então, devemos representar o nosso DCL do nó B. Vamos ter a força de 500, a nossa força em BC e a nossa força em BA. Esse é o nosso DCL do nó B. Sempre considere que as forças dos membros que atuam no DCL do nó estão sob tração, ou seja, que essas forças estão puxando o nó, porque dessa maneira as nossas equações de equilíbrio produzirão resultados positivos para os membros em tração e negativo para os membros em compressão. Então, dessa forma fica mais fácil de você identificar. Então, pelas equações de equilíbrio, lembrando que o nosso sistema adotado é x, y, então a somatória de forças em x tem que ser igual a zero. Temos, então, em x 500 Newton mais a força em BC, que é esse membro aqui, vezes o seno de 45. Isso deve ser igual a zero. Então, FBC vai ser igual a menos 707,1 Newton. Perceba que o nosso resultado deu negativo. Então, como consideramos que o nó estava sob tração e o nosso resultado foi negativo, isso significa que ele está sob compressão. Então, é só a gente mudar aqui o nosso sentido, mas isso a gente faz depois. E a somatória de forças em Y deve ser igual a zero. Então, menos FBC. Por que menos FBC? Porque a gente descobriu que aqui ele está sob compressão. Então, esboçando um novo DCL, o FBC ele estaria comprimindo o nó. Vezes o cosseno de 45 menos FBA. Isso igual a zero. Portanto, o nosso FBA é igual a 500 Newton. Isso significa que, como o resultado foi um resultado positivo, o nosso sentido está correto e o membro está sob tração. E como a gente já encontrou a força no membro BC, a gente pode seguir para o nó C. Esboçando o DCL do nó C, vamos ter BC e CA, adotando sempre o sentido de tração. Pelas equações de equilíbrio, teremos somatória de forças em x igual a zero. Então, temos menos 707,1 Newton vezes o cosseno de 45 mais FCA igual a zero. Então, vamos encontrar que FCA é igual a 500 newtons. Portanto, realmente o membro CA está sob tração. A somatória de forças em Y tem que ser igual a zero. Logo, teremos 707,1 Newton vezes o seno de 45 mais CY igual a zero. Então, CY vai ser igual a menos 500 newtons. Sinal negativo significa que o sentido que adotamos está incorreto. E realmente faz sentido ser negativo, porque quando calculamos um nó B, o sentido da força era um sentido de compressão. E aqui adotamos tração, só para calcular um nó C. Então, realmente,
é um sentido de compressão. Lembrando, pessoal, que nesse tipo de exercício, não necessariamente você precisava calcular as reações de apoio primeiro. Se não tivesse determinado as reações de apoio primeiro, você conseguiria mesmo assim determinar as forças nos membros. Eu costumo calcular as reações nos apoios porque eu acho mais fácil para não chegar lá depois e ficar perdida. Olha só quanta coisa legal você aprendeu na aula de hoje. Você aprendeu como as forças são distribuídas pelos membros de uma treliça plana, aprendeu a esboçar o diagrama de corpo livre dessa treliça, a calcular as reações nos apoios, a identificar se as forças que agem nos membros são forças de tração ou de compressão e ainda se esse membro é um membro de força zero. Fizemos também um exemplo de treliça simples. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado da nossa aula e que tenham bons estudos. Lembrando, se inscreva aqui no nosso canal e dá like no vídeo para ajudar na divulgação. E sinta-se também à vontade para deixar as suas dúvidas aqui nos comentários ou me enviar um e-mail que eu ficarei super feliz de respondê-las. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau!